Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje é dia de eu mostrar para vocês as minhas leituras do mês de agosto de 2020. Em agosto, até mais ou menos a metade do mês, eu tinha lido pouquíssimo e na segunda metade do mês eu consegui ler bastante, então acabou equilibrando, ficou um mês normal no meu número, na minha quantidade de leituras. E eu comecei finalizando um livro chamado Delírio, da Laura Restrepo, que é uma autora colombiana. Essa edição é da Coleções Folha, faz parte da coleção Literatura Ibero-Americana. Eu comprei numa Flip que eu fui, lá sempre tem promoções das coleções da Folha. Foi menos de R$ 15 esse livro. A tradução é da Rosa Freire da Guiar e eu amei esse livro, achei excelente. Conta a história da Agustina, que é uma moça colombiana que entra num estado de delírio. A gente não sabe como isso aconteceu no começo do livro. Aliás, a graça do livro é justamente que a gente começa a descobrir como esse delírio foi se construindo na vida dela. E o livro tem uma estrutura muito interessante. Ele não tem capítulos, ele é tipo um texto só, mas cada parágrafo é como se fosse um capítulo. Os parágrafos são longos, portanto, mas cada um deles marca a divisão ou a mudança do narrador. Então, às vezes, a gente tem a Agustina falando sobre a infância, ou flashbacks, né, da Agustina na sua infância. Outras vezes, a gente tem o marido da Agustina, chamado Aguilar, tentando trazê-la de volta e tentando compreender o que aconteceu. E tem alguns parágrafos também que contam sobre os avós da Agustina e outros narrados por um homem chamado Midas McAllister, que a gente não sabe muito bem quem é, mas ele está falando com a Agustina e contando outra história, que no começo não tem nada a ver, mas no final das contas conecta tudo. Então é um livro que inicialmente é fragmentado, você se sente um pouco perdido, assim como é um delírio, você não sabe muito bem o que está acontecendo, e à medida que você vai avançando na leitura, as peças vão se encaixando. Então eu achei esse formato muito interessante, o tema eu gosto muito, eu sempre aprecio quando personagens são colocados e que eles são um pouco duvidosos no que a gente pode confiar do que eles falam, sabe? Todos esses apresentam essas características. Inclusive esse Midas McAllister, que vai nos inserir, eu acho que ele é o personagem que mais nos conta sobre a Colômbia. E no caso ele vai falar sobre a elite colombiana, ele vai citar algumas relações da elite colombiana com o tráfico de drogas, que obviamente, a gente sabe que a Colômbia não é só isso, mas é muito interessante ver isso narrado por uma autora colombiana. Então, esse aqui fica a recomendação, porque eu realmente adorei. Outro que foi excelente e virou favorito meu da vida é um de filosofia chamado Felicidade, dos filósofos pré-socráticos aos contemporâneos, do Franklin Leopoldo e Silva, que é um filósofo brasileiro, e faz parte da coleção Saber de Tudo, da editora Claridade. É um livro pequeno em tamanho, menor que a minha mão, ele é meio que de bolso, fininho, mas eu demorei para ler porque eu marquei muita coisa e eu fiz um hiper resumo para quando eu precisar consultar alguma coisa mais rapidamente, né? Como é um livro que fala sobre as concepções de filosofia e de ética para várias correntes filosóficas, para vários filósofos dos mais estudados aqui no Ocidente, então é um livro, além de tudo, muito útil para mim, que sou professora de história. Além de ser um livro interessante, é um livro útil para mim. E ele consegue ser acessível, ele consegue ser rigoroso nos conceitos que ele apresenta. Indico muito, viu? Se você se interessa por esse tema, o que é a felicidade, o que cada filósofo fala sobre a felicidade, esse livro é excelente para isso. E o meu empurrão para ler esse livro foi que eu fui convidada pelo Dr. João Jorge Lorenzini, que foi meu colega no ensino médio, estudamos juntos, sou madrinha de casamento dele e da Carol, que também é minha amiga. Eu fui convidada por ele para participar de uma live no Instagram dele. Atualmente ele é médico psiquiatra, para a gente conversar sobre a felicidade. E foi uma live muito interessante. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link para essa live no Instagram, aí no box de descrição do vídeo, tá?
Este aqui eu mostrei para vocês no Book Haul do mês de julho e já li agora em agosto, chamado O Inconsciente Explicado ao Meu Neto, da Elizabeth Rudinesco, pela editora Unesp. A tradução é do Fernando Santos. Eu li esse livro porque eu queria falar com os meus alunos sobre Sigmund Freud e a psicanálise e a ideia de inconsciente, conectar a ideia de inconsciente com o conceito de vontade do Schopenhauer. Não deu tempo de fazer isso, mas eu li o livrinho. Essa coleção, explicada ao meu filho, explicada ao meu neto, é uma coleção que se pretende mais didática, então uma linguagem bem acessível, e a estrutura dele é de diálogo. Então é como se o neto fizesse uma pergunta e a avó, que é a Elizabeth Rudinesco, que é psicanalista e historiadora, responda. E assim, eu gosto de vários livros dessa coleção, mas deste especificamente eu não gostei muito. Os temas em si que ela aborda eu achei muito importantes, muito interessantes. Então, claro que ela vai falar de inconsciente e consciente, ela vai entrar em questões mais filosóficas sobre o que é alma, o que é sujeito, o que é mente, o que é espírito. Fala sobre os sonhos, o inconsciente coletivo, os mitos, que tem tudo a ver também com a construção do inconsciente. Mas eu achei, assim, apesar de ser um livro direcionado ao grande público, a um público leigo, e que, claro, que a gente sabe que vão ocorrer algumas simplificações, eu considerei que algumas simplificações foram meio exageradas aqui nesse livro e se tornaram errôneas ou reforçaram alguns estereótipos. Então, por exemplo, tem uma frase aqui na página 24 em que ela diz o seguinte: os seres humanos descendem dos seus ancestrais, os macacos. A gente sabe que não é exatamente isso, né? Que existe um ancestral comum entre seres humanos e macacos. E isso acaba reforçando um argumento falacioso que muita gente utiliza para questionar a teoria da evolução. Outra coisa que ela fala, abre aspas, esses povos sem escrita, e aí ela está se referindo aos aborígenes, aos autóctones, aos indígenas e aos povos originários, vivem sem Estado e sem proteção. Então, nesses casos, eu acho que tratam-se de afirmações erradas mesmo, isso me incomodou. Às vezes simplifica as religiões monoteístas para criticá-las, que é a falácia do espantalho, que a gente chama, né? Você torna um argumento muito simples para você derrubá-lo com mais facilidade. E sobre os povos ágrafos, como eu acabei de mencionar para vocês, parece que ela reforça um etnocentrismo epistemológico, que seria somente valorizar o conhecimento dos europeus, nesse caso sobre o inconsciente, e desprezar e desvalorizar o conhecimento sobre o inconsciente desses povos ágrafos, que puxam mais para o lado mitológico, para o lado espiritual, mas não significa que eles estão errados e os europeus estão certos. Eu acredito que são duas maneiras de pensar completamente diferentes, dois sistemas de pensamento muito diferentes. Mas essa generalização dos povos ágrafos eu achei que foi muito forte. Ela faz isso mais de uma vez e me incomodou bastante. Só para vocês terem uma noção, uma outra fala que ela teve que você percebe o eurocentrismo dela, na página 54. Ela fala que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito assassino que opôs, abre aspas, as nações europeias mais evoluídas do mundo, fecha aspas. Então, mais evoluídas, uma nação é mais evoluída do que a outra, eu acho termos complicados. Não sei se ela usou esses termos no original, se é a tradução, mas sendo ela europeia, sendo ela francesa, se eu não me engano, é de se desconfiar que ela tenha usado isso, né? E outra coisa, tem um momento aqui na página 94 em que ela tem uma fala que eu considerei capacitista. Falando desse tema, eu até gostaria de tornar o canal mais acessível, com legendas e tudo, mas no momento eu não tô tendo tempo, peço desculpas. Mas no caso desse livro, eu acho que ela foi meio agressiva nos termos, só para vocês terem noção, ó, página 94, abre aspas. Ela se refere aos anormais, isso já é fala dela, anormais. Os corcundas, os anões, os albinos, os mongoloides, os siameses, as pessoas com má formação física. Eu sei, por exemplo, que o termo mongoloide no Brasil atualmente não é considerado um termo correto para você se referir a pessoas com Down. Então, assim, foi um livro que, para mim, as partes ruins
apesar de terem sido poucas, foram muito fortes me fez não gostar muito do livro no geral. Eu li 2 livros digitais esse mês. Um deles foi A Evolução de Calpurnia Tate, da Jacqueline Kelly, da Editora Única. A tradução é da Elisa Nazarian. E eu adorei esse livro. A Evolução de Calpurnia Tate conta a história da Calpurnia, que é uma menina de 11 anos, quase 12, que vive no Texas, nos Estados Unidos, no ano de 1899. Ela tá ali na viradinha pro século XX. Ela vive com seus pais, com seus irmãos, que são todos meninos. Ela tem 3 irmãos mais velhos e 3 irmãos mais novos. E o avô dela. O avô é um cara muito recluso, enquanto a comunidade inteira ali da Calpurnia, do Texas, em que ela vive, é uma comunidade muito conservadora, bastante religiosa. O avô da Calpurnia, ele é mais ligado em ciência, ele é um naturalista, ele investiga a natureza, faz anotações, chega a conclusões científicas, se comunica com outros naturalistas de outros lugares do mundo. Ele tem uma biblioteca em que ninguém pode entrar ali na casa. Ele tem um galpão nos fundos da casa que funciona como um laboratório. E a Calpurnia começa a se interessar por este mundo. Ela começa a observar a natureza ao redor dela, o comportamento dos animais, a anotar tudo isso, anotar as perguntas que ela tem. E ela se interessa por ler o livro do Darwin, que é A Origem das Espécies, que na época foi um escândalo, principalmente em comparação com as teorias religiosas e criacionistas. Então, no geral, essa história conta sobre essa menininha de 11 anos que acaba se aproximando muito do avô, que é meio marginalizado ali naquela família, naquela sociedade, apesar de ser bem acolhido, mas ele não se encaixa muito bem, sabe? E a relação do avô com a Calpurnia é muito bonita. Ele não subestima ela, ele a estimula a seguir nessa carreira científica. Imagino no final do século XIX, uma menina se interessar por isso, no meio de uma família de vários meninos, a mãe muito tradicional, o pai também. Então, os conflitos de gênero aqui são muito evidentes, são colocados em primeiro plano. Essa coisa de a mulher ter um lugar único e inquestionável dentro de uma sociedade, um único papel social, que é o do trabalho doméstico, de cuidar da família, etc. Ela entra em conflito com isso, porque ela é uma menina que não quer seguir essa vida necessariamente. Ela gostaria muito de ser uma cientista, de ir para a universidade. Então é um livro muito legal. Assim, eu acho que serve para várias idades diferentes. Acredito que tenha sido escrito para ser um livro infanto-juvenil, mas eu amei. É um livro leve, ele não tem grandes reviravoltas, tá? Assim, em termos de enredo, não tem assim, uma surpresa que faz você pirar a sua cabeça. Não, nada disso. Mas é um livro muito legal. Assim, para quem gostou do que eu falei aqui, fala de relacionamento familiar, fala de questões de gênero, vale a pena ir procurar. A Evolução de Calpurnia Tate. E o outro livro digital que eu li em agosto foi um conto do meu amigo Dan Prestes, chamado Nunca Mais Café, que foi publicado independentemente, está no Kindle Unlimited e está disponível na Amazon para venda. Inclusive, se você quiser comprar qualquer um dos livros que eu estou mencionando aqui pela Amazon, por favor, utilize o meu link que está aí no box de descrição. E obrigada a todo mundo que se lembra de usar o meu link, faz muita diferença para mim no final do mês. E nesse conto do Dan, chamado Nunca Mais Café, ele coloca como narrador e protagonista o gatinho do Dan, que chama-se Pierre. E é o Pierre contando, em primeira pessoa, a estranheza que ele tá sentindo vendo o humano dele, que é o Dan, em casa o tempo todo, que é a questão da pandemia, né? Então é a pandemia vista pelos olhos de um gato doméstico. É um livro muito legal. A primeira vez que eu li, eu estranhei, porque eu achei um pouco incompleto, achei que faltavam algumas informações. E aí eu conversei com o Dan e ele verificou que o arquivo estava incompleto mesmo. Tinha alguns parágrafos que não apareceram. Então ele já consertou isso lá na Amazon, agora o conto tá completinho lá pra vocês, tá bom? Super curtinho, vale muito a pena se você quer uma coisa mais também leve e tranquila de ler. Outra leitura finalizada em agosto foi o Longe de Casa, da Malala Yousafzai. O subtítulo do livro é Minha Jornada e Histórias de Refugiadas pelo Mundo, a editora seguinte. Esse livro acho que eu também mostrei no último book haul, ou no penúltimo.
comprei recentemente, e ele conta primeiro a história da Malala de forma muito rápida, muito breve, porque ela já tem todo um livro sobre isso, né? Uma autobiografia. Então aqui ela só conta a experiência dela como imigrante. Ela não se considera uma refugiada, ela se considera uma imigrante. Apesar de ter sofrido violência e de estar sendo perseguida no seu país de origem, que é o Paquistão. E em seguida ela vai contar a história de meninas que são refugiadas em outros países ou mesmo dentro do seu próprio país. Isso também acontece. Então tem casos muito variados. A gente tem desde duas irmãs, que uma consegue o visto para os Estados Unidos e a outra não, e elas são separadas, e aí a gente consegue ver as duas irmãs narrando essas coisas, e são histórias reais. Tem aqui no meio fotos, olha só, das refugiadas, da própria Malala também, fotos coloridas, tudo muito bonito. O livro é muito, assim, achei bem bacana. Conta a história de meninas que defendem muito a educação, assim como a Malala, a educação para meninas e para mulheres, porque muito do ciclo de pobreza se renova porque essas mulheres não têm renda própria. Elas dependem da renda de um marido, que às vezes as larga, ou se separa, ou falece, e aí elas ficam sem alternativa na vida. Então, muitas dessas meninas reforçam a importância das meninas estudarem. É um livro muito legalzinho, gente, vale a pena quem curte esses temas, conhecer outras visões de mundo, a gente ter acesso à voz dos refugiados, principalmente na forma escrita, é raro, e aqui está bem reunido e traduzido. Nem falei, né, quem traduziu, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A tradução é da Lígia Azevedo, tá? Fica a dica que é um livro muito bom. Acabei lendo um livro que comprei recentemente também, o Não Pararei de Gritar, do Carlos de Assunção. É uma reunião de contos, publicada pela Companhia das Letras. Carlos Assunção é nascido no interior de São Paulo, na cidade de Tietê. E para mim esse título, Não Pararei de Gritar, que é fortíssimo, consegue traduzir bem o que são esses poemas todos reunidos. E esse livro, para vocês terem uma noção, ele acolhe poemas num arco de 70 anos de produção. Então, desde os anos 1950 até 2020. São 6 livros de poemas no total, e tem um pós-fácil também, escrito pelo Alberto Pucheu. E para mim, os poemas do Carlos de Assunção se destacam mais pelo conteúdo do que pela forma. Eu não vi tanta inovação na forma, mas o conteúdo deles tem uma força muito grande de expressão, de lamento, de grito. E são poemas feitos do ponto de vista de um homem negro, da experiência de um homem negro. Isso para mim foi inovador, porque geralmente eu leio ou poetas brancos, homens, ou poetisas mulheres negras, mulheres brancas também. Mas homens negros é muito raro e gostei muito da experiência. Aqui tem desde a experiência de uma batida policial contra um homem negro, até a dificuldade de encontrar emprego quando compete com um homem branco, a revolta em relação a tudo que foi tirado dos povos negros e que lhes é de direito, a consciência de quanto suor e quanto sangue deles está por trás de tudo que a gente construiu hoje, até hoje, né, no Brasil. Que mais? Ele celebra bastante as religiosidades, os orixás, a religião cristã também aparece aqui. Então é um livro muito rico. E pessoalmente foi interessante para mim porque logo que o livro chegou eu tentei começar a ler e não me chamou a atenção. Assim, eu fiquei meio cansada, sabe, meio estafada de ler. Comecei os primeiros poemas e aí eu deixei de lado um pouquinho o livro, falei, vou deixar de molho. Coisa de 2, 3 semanas, gente. Quando eu peguei de novo, explodiu minha cabeça, achei muito bom. Porque a linguagem dele é muito direta, então eu acho que ele consegue sintetizar nos poemas, que são curtos e compactos e diretos, ele consegue sintetizar sentimentos e situações que são extremamente complexas, profundas e estruturais e dolorosas. Então é um livro excelente. Eu gostei principalmente dos poemas que falam sobre a Lei Áurea e questionam a efetividade da Lei Áurea e da inserção da população negra na cidadania plena brasileira.
Tem alguns poemas mais sérios, outros que contêm um certo humor, que eu também gostei. E é claro que parte de um ponto de vista individual, mas esses poemas eu sinto que tem uma força coletiva muito grande por trás, sustentando-os, sabe? Mais uma dica, ó, esse mês as leituras foram muito, muito boas, como vocês podem ver, eu gostei de todas. Eu só não gostei da do Inconsciente, eu acho. E aí, pra finalizar, Carta à Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende, publicado pela Alfaguara. Livrão, eu adorei esse livro, mais do que eu achei que eu gostaria, inclusive. A Maria Valéria Rezende é de Santos, em São Paulo, litoral de São Paulo, e ela é freira. Além de freira, eu descobri que acho que ela tem mestrado em História, ela estudou História também, então ela tem essa veia de historiadora, e nesse livro isso aparece bastante, e por isso eu acho que eu gostei tanto. O livro é uma carta, o livro inteiro é uma carta que uma mulher brasileira pobre, em 1789, escreve para a rainha Dona Maria I, chamada de Rainha Louca. Essa nossa protagonista e narradora, Isabel das Santas Virgens, é o nome dela, escreve essa carta denunciando os abusos que ela e outras mulheres sofrem aqui no Brasil. Aliás, não só as mulheres, mas várias populações que são negligenciadas, historicamente falando, populações indígenas, negras, mas com certeza o foco aqui é na questão de gênero. Ela sempre destaca isso bastante, e ela escreve para a rainha dizendo assim: eu sei que você vai entender o que eu tô querendo denunciar como injustiças aqui, porque a senhora é mulher também. Apesar de nós estarmos em posicionamentos muito diferentes, em termos econômicos, em termos sociais, ainda assim você é mulher. Eu tenho certeza que você também sofre opressões, talvez não as mesmas, mas opressões que te incomodam. Você vai compreender isso melhor do que se fosse um juiz homem lendo essa minha carta. Então eu achei um livro muito bom. Já falei para vocês que ela usa um recurso que eu gostei bastante aqui no livro, que é o recurso de autocensura. A Maria Valéria Rezende, eu tive a oportunidade de ouvi-la falar numa mesa de bate-papo literário aqui num evento literário que teve na minha cidade, São José dos Campos. E ela comentou que ela queria dar um jeito de conseguir inserir nesse texto de época, né, do século XVIII, algumas críticas que são muito atuais, mas sem que isso interferisse na verossimilhança do texto. Ele precisa ser crível para quem está lendo, né? E nesse caso, a solução que ela achou, que eu achei muito criativa, foi de rasurar o texto. Ela passa um risco nas frases que ela considera que foram muito ousadas em termos de crítica quando você está escrevendo para uma rainha, né? Mas as críticas ainda estão lá. Então o leitor vê as críticas, a rainha talvez não, porque ela não vai conseguir ler por causa da rasura. Gente, eu amei esse livro. A minha mãe leu também. A minha mãe tem um gosto muito parecido com o meu e ela adora Maria Valéria Rezende. Ela gostou muito desse livro, mas ela gostou mais de outro. Ela gostou mais do Voo da Guará Vermelha. Eu gostei mais deste aqui, Carta à Rainha Louca. Mas eu acho que tem muito a ver com essa minha bagagem historiadora. E eu gostei da forma do livro, não só do enredo. Aliás, ele começa meio bagunçado. A primeira parte da carta é meio bagunçada, você fica meio cansado. E a partir do segundo, terceiro capítulo, a narrativa fica mais organizada, ela volta cronologicamente, explica tudo o que aconteceu, e aí vira uma historinha mesmo. Então eu gostei muito desse formato diferente de carta, de autocensura. Para mim isso destacou o livro em relação ao Voo da Guará Vermelha, em relação a Outros Cantos, que eu também já li da Maria Valéria. E mais um ponto lindo desse livro, aliás, de todos os que a Maria Valéria escreve, que eu li até hoje, ela coloca a leitura e a escrita num lugar de exaltação. Ela sempre põe a leitura e a escrita nos personagens dela como um elemento de salvação desses personagens, tá bom? Então esse também é uma indicação preciosa, eu gostei muito. E é um dos livros que eu tinha prometido ler em 2020, aqueles meus 12 livros para 2020. E essas foram as leituras. Eu queria finalizar aqui indicando mais um clube de leitura. No meu vídeo de leituras de julho, eu indiquei 2 clubes que eu continuo indicando. O clube Leia Latinos, da Jéssica Matos,
e o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea do Humberto, do canal Primeira Prateleira. Mas eu esqueci de mencionar um outro clube que eu tô achando sensacional. Agora eu anotei para poder falar para vocês, para lembrar, porque, gente, é tanta coisa que eu tenho que falar no vídeo que eu anoto tudo, ó, eu faço uns papeizinhos para me lembrar. O nome desse clube é Clube Leituras Decoloniais. Tem como curadoras a Camila Dias, do Instagram Camila e Seus Livros, que é incrível, eu amo a Camila. A Isa Souza, do blog Parênteses, e a Maria Ferreira, do Impressões de Maria. Vou deixar aí no box de descrição para vocês os arrobas delas no Instagram e o link para o financiamento coletivo desse clube, tá? A Pétala Souza também faz parte dessa curadoria. As meninas fazem ciclos de leituras coletivas que visam o antirracismo enquanto prática, ao conhecimento de novas epistemologias, que não só a branca europeia e ocidental que a gente está acostumado a ver na escola, e ao entendimento crítico de questões sociais muito importantes. E além de financiar esse clube de leitura, o dinheiro investido nessa campanha de financiamento coletivo também acaba sustentando os materiais e os conteúdos produzidos por essas mulheres que produzem um conhecimento de alta qualidade e de muita importância no tempo e no lugar em que nós vivemos, tá bom? Então fica mais essa dica para vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo pela companhia. Me conta aí nos comentários quais foram os melhores livros que você leu agora em agosto. Vocês viram que os meus foram muitos, que me deixaram feliz. Espero que em setembro isso se mantenha. E é isso, deixa um joinha também pra mim que me ajuda muito. Um beijo, até o próximo. Tchau!